Não, agora Que fazer que a é pergunta isso? que acho que toda a galera tá esperando Vai. o Diegão responder. Então, pra resumir mesmo, Diegão, quando se fala em grupo, você prefere de 4? Sejam bem-vindos a mais um podcast Cartas na Mão. Eu sou o Tomás Henrique. Eu sou o Thiago Andrade, o Fera. E eu sou o Diego Kramer. E no episódio de hoje é um episódio muito polêmico. Por quê? Porque o assunto é o seguinte: grupos de composição. Diego Kramer, faço uma pergunta pra você. O que você acha sobre grupos de composição? Fala Tomás, fala Thiago. Cara, a primeira vez que eu entrei no YouTube e fui ver na descrição quem eram os compositores de uma obra lá, que eu vi 8 negros na obra, eu falei, cara, 8 compositores, bicho. Compositor pra caramba, eu levei um susto. Cara, Nunca tinha visto. Será que os 8 todos realmente ajudaram na obra? Cara, acredito que sim, pode ser que sim, pode ser que não, fica Não na dá pra curiosidade. saber, né? Não dá pra saber. Mas eu acredito que sim, porque eu já vi tipo grupos de gente compondo em 8 pessoas, eu já vi, já testemunhei. Funcionou. Então eu acredito que sim. Até porque essa galera tem muita gente talentosa, né, cara? E quando se junta, tem pessoas que montam um grupo para poder compor para tal repertório. Então às vezes não costuma compor todos os dias em 8. Mas ocasionalmente tá lá para uma audição. E aí a audição vai ser tipo esse final de semana. Então vamos lá, vamos mexer. Eu acredito que até tenha nascido dessa forma. Eu acho que a galera se inspirou realmente em formar um time de compositores, colocar bastante gente talentosa para produzir o maior número de obras boas possíveis e com isso conseguir lucrar. Mas esse assunto ganhou bastante notoriedade, assim, visibilidade, depois de que teve alguns cantores que foram no Faustão. E ele ficou pé da vida de pegar e ler lá aquele tanto de nome de louco, meu! Ô louco, bicho, tudo isso aqui, não sei o que. Eu lembro desse dia, não lembro qual que era. Ele já fez isso várias vezes. Fez. Eu não lembro quais músicas, nem com qual artista, mas eu lembro que... É um consórcio, alguma coisa assim? Que realmente gerou esse incômodo nas pessoas olharem a primeira vez e trouxe esse assunto que já estava sendo um pouco debatido no meio para um cenário um pouco mais expandido, né? Sim. Mas eu tenho certeza de uma coisa, não foi a primeira vez que aconteceu já em outros gêneros também deve ter acontecido, mas assim, popularizou muito no sertanejo. Cara, a minha opinião sobre isso é o seguinte, se está somando, se está sendo lucrativo, se está sendo rentável para aquele grupo, que a galera está trabalhando, está fazendo algo, quem sou eu para julgar, quem é você para julgar, entendeu? Exatamente. Tem pessoas que falam assim, cara, eu não componho em grupão. Beleza, mas aí quantas músicas você tem encaixada? Tem 2, 3 ou nenhuma. E o grupão tem quantos? Tem tantos. Então tá gerando resultado pros caras, sim, entendeu? Eu componho tipo em grupo, assim, geralmente até 4 compositores. Já aconteceu de eu compor com 5 pessoas, mas assim, não é uma coisa que eu costumo fazer, eu por gosto. Eu prefiro compor com parceiros. Gosto de compor sozinho? Raramente. Quando bate inspiração, assim, eu pego lá e concluo. Mas geralmente com 1, 2, 3 parceiros é legal. Só que esse negócio de compor, a gente vai realmente se despir, né? Porque você vai mostrar realmente suas ideias, você tem que ter a liberdade de falar um sim ou não. É legal também, um exemplo, é bacana também para quem está começando, eu acho massa, assim, quando você junta um grupo, um exemplo, uma cidade, eu vou só esporadicamente, tá? Tipo lá em Bauru. Tem um cara que compõe, tem 2 caras, 3 que estão compondo em outro lado, tá? Os caras se juntam para unir forças e um toca bem violão, o outro tem um bom relacionamento com o mercado musical, o outro é super criativo, esforçado, o outro é muito comercial, vendedor. Cada um vai agregar de uma forma. Aí se junta num grupo desse para compor, faz daquilo a sua profissão, o seu trabalho, quando é levado a sério mesmo, de levantar cedo, compor até a tarde, horário de expediente normal ou de madrugada, cada um tem a sua forma de compor, mas que faça daquilo a sua profissão, faça daquilo o seu trabalho, eu acho que não tem como dar errado, eu acho que é muito bom. O problema, assim, que muita gente mistura um pouco, é tipo, fulano vai ter um evento em tal cidade, beleza, aí junta 10 caras numa casa, vamos compor, cara... Eu já promovi eventos assim, tipo, de final de ano, assim, tal, até pela editora, assim, de juntar os compositores da editora pra gente poder fazer músicas para os repertórios. Só que assim, faz lá, tem 15 compositores, faz grupo de 3 compositores, no máximo 4, assim, para poder o quê? Render bastante obras, que seja composta bastante obras num período de tempo e que, no final das contas, na hora de encaixar uma música dessa, seja legal no seguinte ponto, porque a gente tem que ser sincero, se tiver 8 pessoas numa música, são 8 pessoas para dividir uma música que pode nem ser trabalhada.
Pô, soma pra todo mundo, soma no seguinte ponto, você é compositor de qual música? De tal música, tal música, tal música. E vai te perguntar quantos autores são na obra. Porém, soma dessa forma. Por um outro lado, no sentido financeiro, se tivesse encaixado em 3 ou em 2... divide mais as fatias do bolo. É né? tão complexo que às vezes você pensa, putz, se tivesse feito em 3, mas às vezes em 3 nem teria feito a mesma Nem coisa. teria feito, exato. Entendeu? Então é muito complexo, não dá pra falar. É muito fácil, tipo assim, um cara tá lá no canto dele, tava na zona de conforto, tinha a região dele, encaixava 1, 2, 3 músicas, aí de repente aparece um grupo que começa a ganhar visibilidade, e os caras estão atuantes no mercado, e o cara começa a falar mal. Porque em grupão, que não sei o que lá, eu acho isso aí um pouco também que, sabe, tem que entender o seguinte, tem espaço pra todo mundo, cara, faz o seu, trabalha. Você tá dando certo pros caras lá, faz o teu, dá certo também. Não fica, tipo, julgando, se escondendo na sua zona de conforto porque chegou alguém, roubou o seu mercado. Para, não tem de roubar mercado. Por começar, o Tanto que o mercado é amplo, O cara. Brasil é enorme demais. Entendeu? Eu acho que Tem existe espaço. mercado pra quem trabalha. Trabalha sério, trabalha focado e não deixa a peteca cair, entendeu? Então vamos lá, vocês acham que o primeiro ponto negativo de compor em várias pessoas é esse negócio financeiro, a parte financeira? Seria uma. Mas é aquilo que eu te falei, se eu tô em um grupão aí de 8 negros, mas eu componho todos os dias, estou encaixando 3, 4, 5, 6 músicas por mês e tô compondo sozinho e não encaixo nenhuma, um exemplo. Né? É muito relativo. É relativo, não dá. O meu gosto, vou colocar a minha opinião, eu prefiro compor em menos pessoas, onde eu tenho mais intimidade, onde a gente trabalha, tipo, mais, sabe? Máximo 3, 4. 3, 4, eu já tenho, tipo, igual eu te falei, eu tenho música até 5 pessoas, são 5 compositores, que aconteceu de compor, não que seja uma coisa que a gente buscou, mas começou a música tava parada, aí o fulano de tal falou, cara, eu tô precisando de uma música assim, assim, putz, lembrando dessa música. Cara, a gente tá mandando aí e termina, mas já tem tal autor, concluindo ela aí, você entra na música normal, encaixa ela, beleza, não, beleza, e foi assim que aconteceu, e foi massa e tal. Você acha que existem, vou usar um termo aqui, os ratos da composição que chegam, às vezes nem falam uma coisa ou outra e também não falam mais nada e o nome tá lá na obra? Não acho que existe, você sabe que existe, todo mundo Não, tem que fazer essa pergunta que é polêmica. Da gente entrar nesse assunto, é válido lembrar que em qualquer profissão tem gente com ética e gente sem ética. Cara, já presenciei cenas assim que me desagradaram bastante, me incomoda isso. Tipo, sentar pra compor. Um exemplo, senta nós 2 aqui, 3 pra compor. Só que daí o Tomás tem um amigo. Falou, meu amigo tá colando aí, tal, ele é compositor também, beleza? Não, beleza. Tamo lá compondo e tal, e o cara não fala nada. Nem um minuto, nada. Fica no celular, dá umas risadinhas. Você vê que o cara nem tá na roda, compondo. Aí de repente você fala, tipo, sei lá. Ou tá no celular, né? Que é uma coisa bem legal, sei lá, pensando e o cara no WhatsApp, vendo vídeo. Vendo um macaco andando de moto, macaco andando de moto. De repente, você vai lá e fala assim, tá aqui o copo no chão de raiva, de solidão, não sei lá, qualquer coisa. Aí o cara. Solidão. Aí o cara, não. É tão legal, você tá quebrando a cabeça, aí você fala assim, cara, essa rima aqui, aí todo mundo, nossa, que é isso? Aí que ideia foi essa? Aí o cara para de ver o vídeo de mulher pelada que ele tá vendo e volta e fala assim, acho que isso não, hein? Não vai, não tem como. E aí você fica olhando pra ele, acha que ele vai te falar algo melhor? Tipo assim, ele vai vir com uma melhor. Uma solução, velho. Fica lá e cri, cara, volta de novo. Mas só que eu já vi, tem conhecidos meus, assim, compositores, que os caras não acham ruim de ter uma pessoa assim perto. Por um lado, a gente tá falando que é um rato no chupim. É uma pessoa assim perto, que tá somando de qual forma? Mas só que tem uns caras que eu já vi falar, eles em volta, eles dão uma outra energia, que se o cara não tá aqui, a música não ia sair. Pra mim é balela. Aí não. Ó, o que acontece? Acontece esse exemplo que eu falei, tipo, do cara que... Você fala um negócio que, pra você tá massa, até pro teu parceiro tá massa. Ele, não. E não fala nada, continua lá. E tem aquele cara também que você vai falar uma frase, essa frase não entrou, ele guardou. Que não sei o que lá, naquela parte lá tinha que falar tal coisa. Você não é bobo, você sabe que você tinha falado aquilo lá. Antes, quando aconteceu isso a primeira vez comigo, eu fiquei meio assim e tal, meio acanhado. E eu não sabia, talvez, como me importar. Hoje é assim, a gente tá compondo, beleza, tá fazendo a então música. Você já caiu nessa de ter rato de composição. Isso que eu ia perguntar. Já, tá ali compondo e tal, e já, tipo, hoje assim, é o seguinte, se eu vejo uma mesma situação como essa, tem um celular vibrando aí, numa mesma situação como essa, o que eu faço? Eu falo, cara, a gente fez a música aqui e tal, vamos começar outra, porque ele não participou. Você concorda, né, cara, que você não falou nada na música, não entrou nenhuma ideia tua. Porque tem gente, cara, que não. Aí o cara entra lá, sei lá, tá em 3, entra com 33%,
de graça. De Não nada. fez nada. Não deu uma opinião. Porque Provavelmente às ele vezes- vai ser o cara que vai encaixar a música depois em nada. Porque sabe? às vezes o cara fala, não entra a ideia dele, mas se não fosse ele falar alguma coisa, você não ia ter pensado na outra, então pelo menos ele tá ajudando. Vamos dar um exemplinho, já que a gente falou de porcentagem de dinheiro. Se você fez uma música em 3, vamos supor que deu 900 mil reais, era 300 mil cada um, né? Se você tá em 3. Só que só 2 fez a música, você arrancou do teu bolso, meu amigo, 150 conto e o teu outro amigo 150 para dar pro cara. Passou pro cara, realmente. Aí tem outro caso também, que no caso, o terceiro caso, que é o seguinte: às vezes o cara tá na roda, não tem nenhum entrosamento ainda, é um bom compositor, mas talvez não colocou nenhuma palavra, a frase inteira na música que ele entrou, mas ele deu várias ideias, que abriu várias vezes a mente, e foi passando, puxou uma melodia que foi inspirando. Você vê que o cara tava esforçado, Pelo menos tá querendo tentando. de todas as formas somar pra música. Ou entendeu? ajudou a fazer o arranjo, Exato. Ou chegou com a frase, às vezes só falou a frase o principal da música. tema, às vezes. Você imagina, tipo, um exemplo, é do Zezé, né? Mas tá lá a música inteira feita e tal, chega um compositor, não falou nada da música, mas de repente entra com é o amor. Pronto. Sensacional. Sensacional. Falou a frase que, porra, Só falou letra o que nome da acabou, música, qualquer chamada é ela que lembra todo mundo, recorda e canta junto. Então são casos e casos. Tem aqueles caras que não compõem. A gente sabe que não compõe mesmo, vai lá, tá na veia, sanguessuga, rato mesmo. Tem aqueles caras que talvez não estivesse entrosado no momento, compõe, mas no momento ali não estava entrosado. Não tava e num tal. bom dia, você não fala, tava não tava nem inspirado. num bom- talvez não tinha mesmo um relacionamento massa com os caras, ou não estava inspirado e tal, mas que compõe, dá uma ideia, se esforça e tal. E tem também aquele cara que, tipo, fala a cereja do bolo. Entendeu? Às vezes o cara só toca um violão muito bem, é bom em melodia. Cara, a música ela é um conjunto de fatores. Se fosse só letra, seria poesia, seria poema, entendeu? Se fosse só melodia, seria um arranjo, seria Sim. Mas o cara que constrói, tipo, e tem música que é só instrumental também, mas o cara que constrói, a música ela que é o complementar, que é a letra, melodia, arranjo. toda a construção, arranjo, tudo que torna a música uma música comercial, vendável, que é o resultado final na rádio. Se o cara tá ali e compôs uma parte dela, ele é compositor, entendeu? É nesse seguinte ponto. Mas para finalizar, rato tem muito lugar. Tem muito demais. porão Outra por aí. pergunta, um exemplo. Tá nós três aqui, você tem um amigo e fala, cara, esse cara é muito bom, tal, vou chamar, você mesmo chama ele pra compor. Tipo, você é amigo dele, sabe que ele é bom compositor, que já fez obras com você e tal. Mas nesse dia, cara, ele não estava inspirado, falou pouquíssima coisa. Você costuma, eu não sei como perguntar, mas você costuma falar, tipo, nossa, cara, ele falou, sei lá, 20%, então eu vou pegar, eu acho que eu falei mais, então eu vou dividir, sei lá, 20 para ele, sei lá, 20, 30 pro outro, alguma coisa assim. Esses são formatos, cara. No sertanejo eu não vejo tanto isso. O pessoal geralmente mesmo divide partes iguais e tal. Até porque se você viu que tem um esforço do cara de estar ali tentando tal, vai do bom senso do grupo, do cara de ver. Eu vejo isso em outros estilos. Até dou um exemplo assim recente. Tava compondo com parceiro, tava conversando com um amigo meu, ele foi e mostrou: Diegão, escuta essa música aqui, a música tava tipo pronta, quase. Só que tava faltando um detalhezinho lá no refrão. Aí ele falou: o que você acha? Eu falei assim: cara, deixa eu montar um talento aí. Se o que eu falar entrar na música, fechar, aí beleza. Não, tranquilo e tal. Aí concluiu a música e eu já tava consciente de que eu fiz umas 2 linhas só na obra que já tava. Você fez uma pequena porcentagem. Uma pequena porcentagem. O cara chegou pra mim e falou assim: Diegão, como a música já tava pronta, você até ficou meio acanhado, tem como você ter uma porcentagem? Eu falei: cara, o que você falar dentro do que você viu que você for fazer, tipo, for justo, eu É o bom senso, né? Falei, não, você está coberto de razão. Eu não participei de toda a parte de construção da obra. Eu fui lá. Você nem tava no dia, vamos dizer. Sabe o que eu fiz? Eu fui lá e terminei a pintura assim, Faltava um da parte negocinho. da frente da casa. Só dei um toque. Pô, foi uma frase massa do refrão, que também tem um potencial e tal, mas assim, eu tive bom senso de entender que a porcentagem menor, claro que seria minha, até pelo que eu fiz na obra. Entendeu? Se fosse o nome da música, se fosse o É o Amor.
Aí. Nesse caso não foi, mas talvez eu falo, cara, então em vez de, sei lá, 20%, acho que cabe uns 40%. Tudo é conversado. Mas aí era o que a gente falou do bom senso, né? Claro. É o bom senso. Se fosse o amor, o cara ia dar 99%. Cara, o que já aconteceu de chegar, tipo assim, compositor tava com uma música assim, tava até em estúdio mesmo, assim, já pra gravar, o cara falou, puta, o cantor fala, cara, eu amei essa música, velho. Achei foda, tal, mas isso não tá legal. Eu vendo que a música ia cair do repertório, eu sabendo tanto que o cara precisava, cara. Sabe, o cara sonhava, o cara entrou em contato comigo e falou assim, minha moda ainda tá aí, tá. Caramba, cara, sabe? Tipo, cara, vocês veem que, pô, já tive lá do outro lado a expectativa do cara. Aí você sabe que aquela música vai cair. Eu já liguei pro cara e falei assim, cara, tua música vai cair por causa disso e disso aqui, ó. Ai, puta, mas peraí, eu vou tentar mexe aí, tal. Eu ter dado, tipo, uma pinceladinha. Falado uma palavra, trocado uma coisa que talvez fosse vulgar, que ia ser censurado e tal, e que eu nem fiz questão de entrar na obra. Por ter, tipo, realmente só dado um tapinha mesmo, assim, e o cara ter feito a música. É questão do bom senso, né? Só o indivíduo que tá dentro do grupo, que pertence àquela parceria lá, que vai saber se tá sendo benéfico para ele ou não. Ele vai fazer autoanálise, né? Se tá sendo Vai positivo. pôr na Porque balança. se o cara tá dentro de um grupo, que tá ganhando dinheiro, que tá se desenvolvendo, que tá ganhando nome, que tá ganhando reconhecimento no mercado, eu acredito que é o seguinte, tá sendo ótimo. Tá sendo muito benéfico. Agora tá num grupo onde vê que só ele produz, que só ele corre atrás, que só ele puxa Que ele é só explorado. ele que trabalha, que tá sendo explorado, aí, pula fora, entendeu? Então tem os dois lados da balança. Em questão de marcas, assim, tipo assim, dos grupos que, colocaram uma marca ligada ao nome, tipo a Top Music, ela foi uma das primeiras, né? Tinha na época a Fábrica Hits, que eu me lembro, só a Fábrica Hits, e a gente surgiu logo em seguida. Foi muito massa, foi muito positivo. Em seguida já veio a editora, consultoria, tudo sendo trabalhado nesse segmento sertanejo, nesse segmento da música, não só sertanejo, mas como qualquer outro, abrindo portas para outros autores, revelando alguns com música já de expressão. Então, tipo, foi um grupo que foi acontecendo, foi sendo, sabe, massa pra caramba, assim, é muito massa, tem muitos autores, tem muitos resultados, muitas músicas gravadas, e ali tem música que foi gravada, compostas entre eu e o Thiago, tipo um exemplo, Que Susto do Fido Mijeca, uma composição só minha dele, e tem casos como a Saudade que Fala, que foi composta eu, Diego de Souza, o Thiago, o Juliano Freitas e o Leco Bertoldo, que é irmão do Thiago, da Tânia Thiago. Então, tipo, massa também pra caramba, porque foi aquele negócio, fizemos uma música, tava na vibe, já encaixou, já, deu uma... Sabe, isso é legal, isso é massa. O problema que acontece na maioria das vezes é o seguinte, gente que participa de um grupo, aí, usufrui, tem um crescimento, cresce, tal, depois que sai falando mal. Isso é muito feio, cara. Entendeu? É aí que acontece o quê? É aí que surgem algumas polêmicas. Mas não foi massa? O cara não colheu tantos frutos assim. Tais pessoas não colaboraram diretamente com o crescimento do cara também. Isso, pra você tá onde você tá hoje. Pra onde tá hoje, aí de repente o cara sai, é aí que cria polêmica. Porque esses negócios de grupão, cara, excelente para uns e para uma minoria que acontece alguma coisa, cria-se um alarde. Já que a gente falou de rato de composição, também tem uns chupim de grupo. Porque você vê que tem um monte de cara que cada dia eles querem estar num, né? Sim. Os turistas. Turista de grupão, de composição. Sim. Cada dia em um. Cada dia num, cara, e essa coisa, você tá sendo, igual você falou, mas você tá sendo será benéfico? que os grupos chamam ele ou será que ele entrosa? Exatamente, um pouco mais ou menos, tipo, semelhante ao que eu ia perguntar, mas aí, será que esse cara não é o cara? Pra estar em todos os grupos? Exatamente, tem os dois lados da moeda. Às vezes é um turista que tá levando lembrancinha pra todo mundo, é o cara que, sabe, chega com os temas na mão ali, pá! Não, esse tipo esse é o turista, não é o chupim. Esse aí tá levando coisa boa. Exatamente. Tá indo dar uma passeada lá que vai agregar. É o cara inteligente, tipo assim, se ele acha massa isso, de estar em todos os grupos, rodando, tá tendo resultado, tá criando experiência, massa pra ele, cara. Eu acho que o problema é o seguinte, o problema é aquele cara que, tipo, vai chegar em tal grupo, meio que o grupo... Então, a gente vai sair esse final de semana, o que não é aceito em grupo nenhum. Já que a gente tá falando de ter grupo, o que vocês me dizem? É melhor o cara que está começando, ele tentar juntar com os amigos assim próximos ou conhecidos que estão no mesmo nível dele de composição, também estão sozinhos, e tentar fazer a panela deles, entre aspas,
e fazer um fechamento entre eles, ou eles ficarem indo atrás dos caras que já estão famosos, ficar mandando direct, falou, deixa eu compor também, O que eu sou acontece compositor. Cara, é relativo, não tem uma regra. Se tá um grupo entrosado que começou do zero, todo mundo no anonimato e de repente começou a crescer e ter resultado e correu atrás, o grupo cresceu junto, pá, todo mundo, pô, massa pra caramba. Se o cara tá sozinho num grupo que não tá crescendo, mas o cara tá se matando ali e ninguém tá trabalhando igual o cara, pô, que ele migre pra outro grupo. Sim. Entendeu? Aquele negócio é muito delicado. Por isso que esses assuntos são meio polêmicos. Porque vai do ponto de vista de cada um, entendeu? Ter a maturidade, ter o desenvolvimento pessoal, ter o desenvolvimento profissional de saber, tal pessoa soma, então bora, não soma, que suma, entendeu? O cuidado tem que ter o seguinte, o cara que é o indivíduo, o autor, que desde que esteja com um parceiro só de composição, no grupo de composição, ele tem que entender que o malefício de super funcionar e subfuncionar. E qual que é a diferença dos dois? Cara, o que subfunciona é geralmente aquele cara do grupo que termina de compor, tá lá, pega o violão, fica brincando, dedilhando, pega o celular, fica conversando com a namorada, ou fica no Instagram. É aquele cara que tá tranquilo porque sabe que tá todo mundo fazendo, tá todo mundo trabalhando, tá todo mundo mexendo o doce. Sabe que ele vai ganhar o dele. E a parte dele ele já fez, ele já compôs, agora deixa eu ficar de boa na minha zona de conforto. Esse é o cara que subfunciona. É o cara que ele não se esforça porque sabe que tem quem tá super funcionando. Tem alguém fazendo as coisas fazendo por ele. tudo por ele, Galera tá entendeu? Aí a diferença porque super funciona. O super funciona é o oposto. É o cara que tá ali ralando, tá trabalhando. Além de compor, já tá preocupado como que vai encaixar a música, tá preocupado em fazer a guia, tá preocupado em comercializar. Esse cara ele tá 1000 por hora. E o pior é que geralmente quem super funciona, o cara acha que ele tá abalando. Só que ele só tá se fudendo, cara. Você acha faldão. Entendeu? Ele acha que ele tá falando o seguinte ponto que, geralmente tem aquelas frasezinhas, porque se não fosse por mim, nada acontecia. Porque eu que tenho que fazer tal coisa, tem tal coisa. Eu levo nas costas. Eu levo nas costas. Carrego. E não sei o que lá. Tem essas frasezinhas típicas de quem muito faz. E qual que é melhor dos dois pra você ser? Eu pergunto pra vocês, qual que você acha que se desenvolve? Quem se desenvolve mais, o que super funciona ou o que subfunciona? O que super. Cara, o que super, vamos dizer assim. Você acha que ele se desenvolve mais? É o que pensa mais, então, na minha opinião, a tendência é ele cada vez mais. Cara, não. Nenhum, nem outro. Um empaca a vida do outro. Primeiro, porque o que tá subfuncionando, todo mundo faz pra ele, tá tranquilo, o dinheirinho tá caindo, as coisas tá acontecendo, pá. Na hora que for pra compor de novo eu vou lá e tal. E o cara não se desenvolve. Ele não se desperta pra outros setores, do qual amanhã ou depois, às vezes, perde esse aqui, o cara não sabe fazer tal coisa. Sim. Entendeu? Entendi. Ou perde que eu digo o seguinte, gente, não é que morreu, tá? Mas perde que mudou de grupo e tal. Ou que morreu também, né? A gente tem que ser realista. É a única certeza que a gente tem, né? Basta da Verdade. vida. Então, e o cara que super funciona também não se desenvolve. Por quê? Porque o cara, ele é um egoísta, né? Ele é o cara que abraça tudo, que corre atrás e tal. Além de não conseguir abrir a mente dele, se organizar para ter um fardo mais leve, para poder ver as coisas acontecer, ter um senso crítico também e fazer as coisas. Ele ainda impede que o outro se desenvolva, porque ele toma todas as funções. Não sabe pra ele. compartilhar. Entendi. Né? Cara, geralmente esse cara é estressado. Geralmente esse cara é aquele cara que é o lamentão, reclamão, que não sei o que lá. Faz tudo, beleza, joga faz na tudo. cara, que mas joga ao na mesmo tempo é aquele cara que, tipo assim, não tem tempo pra nada. Tá lá, né? Que não sei o que lá. Se eu não for fazer, ninguém vai fazer por mim também. E realmente não vai. Porque se você não saber delegar funções... Por isso que eu falo que é saudável para um grupo o quê? Já que vocês estão em 4, 5, cara, que um fique responsável por encaixar moda, viajar por aí, tal. Mas antes disso, que outro seja responsável por fazer a guia com tal pessoa e tal. Que antes disso, outro seja responsável por fazer a administração financeira do grupo. Gente, a gente vai ter gasto com viagem, gasto com a guia, gasto com sei que lá. Mas que antes disso, seja o cara que organiza a parada toda, entendeu? Que cuida das datas, da agenda, de quando vai ter audição. Que cada um esteja responsável por uma função. É isso que faz com que um grupo dê muito certo. Que e todos focados e fazendo a sua parte acontecer, né? Exatamente. Não só nesse Tem que contexto. funcionar, tem que funcionar. Não só nesse contexto, porque às vezes, tipo assim, o cara é o que menos compõe, mas é o que mais vende. E o cara que mais compõe, o mais criativo de todos, é tão criativo, tão cabeça 1000 por hora que não tem concentração para fazer mais nada. Que não consegue nem... Mas é o menos até não sabe importante. vender. Mas é o mais importante ou menos importante? Não, cara. Ele tem a função dele. Todos são peças do tabuleiro, né? Exatamente. Ali para dar certo no jogo. Exatamente. O meu pai, ele sempre falou para mim uma frase que é o seguinte: o combinado não sai caro.
Então, Foi se combinado você antes. combinou antes, beleza. Agora, duro, o que a gente pegou aqui é esses caras que mudam a regra no meio do jogo. Você senta pra compor com o cara, no fim o cara vira as costas pra você ou quer te passar a perna, que é o que acontece demais hoje em dia. E em qualquer, não só no meio da composição da música, né? Deve acontecer em Qualquer lugar, negócio. qualquer Acontece todo profissão. negócio. Acho que cada um, cara, é aquilo que você acabou de falar, tipo, combinar não sai caro. Pô, desde o começo, cada um tem um ponto decisivo dentro do trabalho. Se tudo for acordado, cara, você é melhor no quê, Thiagão? Eu sou melhor em comunicação. Eu falo bem, eu sou o cara que consigo vender e tal. E você, Tomás? Cara, eu sou o cara que toco pra caramba e tal. Se precisar de guia, eu mesmo vou e tal. Pô, e você? Pô, eu sou o cara criativo que tal, não sei o que lá. Pô, todo mundo tá ciente do que é. No final do jogo, a música vai ser gravada, vai render frutos. Sim, pô, esse é o fruto objetivo. tem que ser dividido porque cada um tem a sua função. É assim, sua sabe? função. Tipo, é esse, eu acho que Pô, já que existe os grupão, falem bem, falem mal, existe o grupão que seja organizado, entendeu? Pô, que seja. Que todo mundo esteja de acordo que tá sendo benéfico, tá? Então bora, vamos trabalhar e vamos fazer as coisas acontecer. Mas se não tá, também abre. Ninguém é obrigado. Ninguém vem, tipo assim, no certidão de nascimento que você tem que ser amarrado no fulano e no fulano no ciclano de tal. Não tem ninguém apontando uma arma pra tua cabeça e falando assim, você vai ficar aqui pra sempre. Não dá, entendeu? Sim. Desde que você tenha uma coisa muito importante, gratidão pelo caminho que você percorreu, por todos os caminhos que você passou, por tudo que você plantou e tudo que você colheu. Humildade. Entendeu? Humildade de continuar seguindo. Porque uma porta que você abre hoje, cara, se você for um cara sábio, tiver sabedoria, trabalhar certo, procurar trabalhar com ética, independente se vai continuar dando certo, não vai dando certo com esse grupão. Porque você é compositor, a coisa que ninguém te toma é teu nome. Com tá? certeza. Dinheiro nego pode levar, pode perder nome tudo. E teu dom, teu talento. Tá sempre... Então zele pelos dois, zele pelo seu nome, não seja ético, não passe a perna em ninguém. E zele pelo teu talento, se aprimore, corra atrás. Porque hoje em dia, eu tenho escutado muito aqui a galera, pessoal, já que a gente tá falando de grupo, pessoal que compõe sozinho, fica: ai, eu não consigo encaixar minha música, porque tem os grupos que tem a panelinha, sabe? E eu não entro. Cara, não tem dessa. Tem... Mas como que é a vozinha? Essa voz. É assim, porque é muito mimizinho. O Thiago é um artista, né? É muito mimizinho, cara. É muito É o fera, é o fera. Sabe, é um negócio que realmente cansa, porque tem compositor que compõe sozinho e tem música número 1 na playlist. Tem grupo que tem 10 compositores. Que também tem lá. No fim, meu filho, você tem que entender uma coisa. O cara que tá, vamos supor, um caminhoneiro que tá andando de caminhão na pista, ele escuta a música lá e ele fala assim: nossa, esta música, será que tem quantos compositores? Ninguém quer saber. O povo quer saber se a música é boa, o artista quer saber se a música é boa. Se tem mais compositor ou não, o problema é seu. E por trás disso só tem quem esteja trabalhando certo e quem esteja trabalhando errado, não tem meio termo. Exatamente. Tá tendo Trabalho resultado meio quem trabalha certo e quem trabalha errado. Então, foque nisso. Ninguém está interessado em saber quem que foi o autor da música. Isso aí depois você vai acontecer para você, mas estou falando da maioria da população, do público, ninguém está interessado em saber. Então produza uma obra boa, independente se você vai compor sozinho, vai compor em grupo de 50 pessoas, em grupo de 2 amigos. Que negócio, tem facilidade em compor sozinho? Você consegue alcançar resultados compondo sozinho? É uma facilidade que você tem de ir lá compor, produzir uma guia, encaixar? Você é bom no comercial, na composição e tudo? Beleza, compõe sozinho. É vantajoso para você que você trabalhe sozinho, né? Sim. Você tem alguma dificuldade em uma coisa ou outra? Arruma um parceiro. Chega aí. Vai lá, vocês conseguem chegar num lugar, tipo, aquele ditado de que eu consigo chegar até tal lugar sozinho, consigo ir em 2, eu consigo ir mais longe, tal. Sim. Não é uma regra, porém, se está sendo algo que para você compensa, vai Por que lá, não? entendeu? Pô, tem 3 caras aí talentosos, pô, me sinto bem compondo com eles, tá tendo resultado, tá criando obras fantásticas, tá todo mundo somando, beleza, compõe 4, 5, cara, não importa, desde que você esteja obtendo resultado na sua vida, na sua carreira, no seu bolso, nas rádios, E chega, nos artistas, no, É o objetivo. E chega naquele ponto que a gente falou no podcast anterior, que o cara, ele tem que saber o que é bom para ele. Então, se ele quer compor em mais gente, ele tem que ter a autocrítica de falar: pô, eu vou compor em mais gente, mas eu vou ter que ter uma humildade de escutar também o que o parceiro tá falando, vou ter que filtrar bem. Não vai ser só as suas ideias que tem que entrar. Porque, primeira coisa, se você for compor em grupo,
você tem que ter a afamada humildade de saber que você tá lá, você não é melhor que ninguém. A partir do momento que você é um time, coletivo, né? Uma coletividade, né? a sua frase que você vai falar não vale mais do que a do teu parceiro. Pode ser que você ache que é a frase da música, mas os outros, vamos supor, 3 falam que não, e aí? Cara, e quantas músicas que a gente tem aqui que, vamos supor, eu falei assim, cara, essa frase. Aí no fim, vamos supor, o Diegão falou... De ontem. A gente tava pensando no rumo, eu falei, cara, deixa eu ir no banheiro, eu já volto. Cara, eu fui no banheiro, qual que é outro caminho que dava pra... Tava empacado. A última frase. E pra vocês terem ideia, já que a gente pegou esse exemplo, ontem, a música de ontem ficou uma música top demais, mas demoramos quase 4 horas pra fazer ela. 4 horas. Então, coisas que a gente já fez músicas de 20 minutos. Né? Já teve música que foi muito rápida. Que a gente pode pegar um gancho bem legal pra falar também, que é o seguinte... Não é porque você também tá num grupo de 8 pessoas que nasce um hit a cada 10 minutos. Porque tem muitas pessoas que falam, os caras estão em grupo... Tem que sair no mínimo 10 músicas, senão tá trabalhando errado. É prezar mais pela qualidade do que pela quantidade. Pô, ter essa ideia, amadurecer isso, né? Pô, tamo lá, vamos compor música. Pô, aquele negócio de comércio, lógico que é negócio, mas também tem o lado artístico, que nunca, quando é uma coisa só, nenhuma coisa nem outra acontece. Porque, pô, você tá numa parceria, pô, você se desenvolve muito, cara, se você querer. Se você tiver esse tato de entender, tipo assim, putz, a gente vai construir um degrauzinho por degrauzinho, um tijolinho por tijolinho, até nos tornar uma tijolada. Entendeu? Entendeu? Então, o que acontece, cara? Porque a partir do momento que você está num grupo e você está se desenvolvendo nele, pô, passa tantos anos, todo mundo conseguiu atingir o objetivo. Cara, nasce também junto com isso o quê? A gratidão. A união. Por mais que amanhã ou depois a parceria não dê certo, pô, cada um pode sair de lá falando assim, cara, eu aprendi isso, eu cresci nisso, eu me desenvolvi nisso, eu me tornei bom nisso. Por quê? Porque a gente teve uma troca tão foda, sabe? A gente passou por tanta dificuldade, tanto momento difícil, do qual a gente teve que primeiro aprender a engatinhar, ralar bem o joelho mesmo, até, sabe, aprender a caminhar, fazer bastante calo no pé, até ter condições de pôr um calçado bom no pé, sabe o crescimento mesmo? Pô, quanto mais você passa por experiência, por mais você compartilha momentos, por mais que você cresce, se desenvolve na composição, até chegar na parte dos negócios, obtém reconhecimento e renome, na hora que você chegar nesse auge aí, você pode ter certeza que a gratidão vai tomar conta de você, entendeu? Você vai ter certeza que você vai se sentir realizado profissionalmente, você vai obter o reconhecimento e o prestígio das pessoas. Por quê? Porque quando você olha para trás, de onde você veio, cara, para onde você chegou, cara, aí você pergunta, mas compositor sem know-how, sem nada, juntar com outros que também não tem, cara, todo mundo teve que começar um dia. Eu comecei um dia, fulano tal começou, você... Quem tá lá no ranking 1 lá do DECAD teve que começar um dia. Você pode começou de baixo, né? Começou de baixo, ninguém começa do alto. A não ser que, tipo assim, comecei, pô, tenho talento, tenho tudo, e um padrinho vem e tal. Existem exceções. Até esse tem o mérito dele, porque se ele não fosse bom, ele não teria um padrinho. Exatamente. Entendeu? Não teria ninguém acreditando no potencial do cara. Entendeu? Galerinha, não, mas antes de acabar, eu quero fazer uma pergunta pro Diego. Já vai acabar, Tomás? Já vai acabar, porque vocês estão preguiçosos, 2 horas e meia. Vocês não querem trabalhar não, hein? Não, agora vou fazer uma pergunta isso? que acho que toda a galera tá esperando o Diegão responder. Então, para resumir mesmo, Diegão, quando se fala em grupo, você prefere de 4? Brincadeira, gente. Esse foi o podcast Cartas na Mão. O episódio foi incrível, teve polêmica, mas a gente conseguiu esclarecer, conseguiu desenvolver o assunto aqui. Muito obrigado. Não deixem de seguir a gente nas redes sociais. Exato. E se inscreva, curta e compartilhe. E o legal também é o seguinte, para você que está assistindo, mandar temas, ideias, comentar. Pode chamar a gente no direct lá. Fazer uma pergunta que você gostaria que fosse respondida, entendeu? Uma pergunta sua e tal, uma dúvida que você tiver, pode chamar. Ninguém é melhor que ninguém, gente. Por isso que a gente está aqui. Lembra de uma coisa, Alexandre o Grande, quando morreu, foi de mão aberta velado, sabia? Tchau, galera. Muito obrigado. Não lembra nada. Alexandre o Grande. Obrigado.